Olá, muito boa noite. Estamos novamente com o programa Vida Continua. Estamos aqui para conversarmos um pouco. É meia hora, é verdade, é um tempo assim que passa muito rápido. Mas essa meia hora nós sempre fazemos com muita alegria, levando a você, com certeza, alguma orientação, levando a você alguma experiência que quase sempre coincide com você, com a sua vida, com a sua problemática. Sabe, muitas vezes pergunto assim, Ari, mas o que acontece numa reunião espírita? Eu já fui na igreja, eu já sei como é que acontecem os rituais da igreja, eu já fui num templo evangélico, eu já sei como acontece, eu já fui num templo da Seishonoye, eu sei como é que acontece, ou até eu já fui num templo budista e vi o que acontece, ou islamista, e vi o que acontece. E no centro espírita, você pode me dizer mais ou menos o que é que acontece? E eu digo sim, você nunca foi? A pessoa quase sempre diz não, nunca fui. Pois bem, se a reunião é uma reunião de evangelho-terapia, ou seja, a terapia feita através do Evangelho de Jesus, ali você ouvirá alguém fazer uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse Evangelho segundo o Espiritismo terá um assunto básico e que será explanado e depois comentado por aquele que está ali na frente pelo orador. Passado um tempo, pergunta-se à plateia se alguém tem alguma coisa a acrescentar, se alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta mesmo. E quase sempre encontramos neste bate-papo, neste feedback, a condição de tirarmos dúvida das pessoas. É isso mesmo. A pessoa não fica falando o tempo todo e o outro só ouvindo. Isso é coisa do passado. Nós entendemos que nós temos que montar um diálogo. Não estamos na condição doutrinária, jamais. Estamos na condição daqueles que aprenderemos juntos. Então vamos fazer de conta nesta noite que você foi convidado a vir à casa espírita e veio a uma casa espírita. Aí, como você está sentadinho no teu sofá, você estará sentadinho numa cadeira dentro de um salão da casa espírita. E neste momento, eu vou entrar para iniciarmos o trabalho da casa espírita. Sempre iniciamos o trabalho da casa espírita, as atividades daquele dia, com uma prece, que normalmente é convidado alguém que faz parte do grupo para fazer então a prece que chamamos prece inicial. Nesta prece inicial, haverá, por parte daquele que vai fazer a prece, o cuidado de estar fazendo uma prece suave, calma, muitas vezes acompanhado com uma melodia muito agradável, para já ir criando um ambiente olha, isso é importante, hein? Psicoespiritual, para que você, estando ali na casa, vá recebendo já alguma influenciação da equipe espiritual que está trabalhando desde as primeiras horas daquele dia. Então, suponhamos que já nos foi feita a prece inicial. Eu estou lhes dando agora, porque o trabalho em que participo é à noite, então eu estou lhes dando meu boa noite. É muito bom tê-los aqui comigo. Ficamos alegres de receber aqueles que estão vindo pela primeira vez, e note que eu estou falando para você que está vindo pela primeira vez na casa. Eu não sei que você está vindo na primeira vez, mas sempre temos o hábito de dar boas-vindas àquele que está vindo pela primeira vez. E dizemos assim, o nosso trabalho
É um trabalho em que nós vamos fazer a leitura do Evangelho, o comentário e depois uma pequena discussão. Após esse trabalho, teremos a ação dos passes e que vamos convidar a todos os frequentadores a, se quiserem, isso é importante, viu gente? Porque tem gente que não quer receber o passe, se sente bem. É mesmo, Ari? Tem gente que não precisa receber o passe? Tem gente que não. Tem gente que se sente bem, não sente nenhum problema. É gente que já frequenta a casa espírita há bastante tempo. Então ele diz, não, Ari, eu estou bem hoje. Ao contrário, pudesse eu aplicaria os passes e não receberia, não é? Então, mas existem pessoas que têm que ser avisadas que nós vamos ter um horário do passe. Então, vamos fazer de conta que nós vamos iniciar de uma forma, porque eu tenho só meia hora, né? Já contei para vocês. O programa é curto. Então, vamos iniciar. Depois de eu ter lhes dado boa noite, vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, nós vamos encontrar Jesus nos convidando a entender que somos bem-aventurados pelas nossas aflições. E Kardec, no item 4, comenta-nos Muita paz a todos. Está no ar o programa espírita A Vida Continua. Como você, amigo telespectador, já sabe, você também poderá participar do nosso programa através do e-mail contatoavidacontinua@terra.com.br, contatoavidacontinua@terra.com.br, mandando sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta, seu questionamento. A nossa proposta é tornar o programa A Vida Continua bem interativo. Então você pode nos sugerir temas atuais, qual a visão espírita de fatos, de acontecimentos. E nesta noite teremos a oportunidade de analisar os 10 mandamentos. Ele foi promulgado no Monte Sinai por Moisés há quase 2.500 anos atrás. Será que a doutrina espírita terá condições de trabalhar essa proposta dos 10 mandamentos com uma visão atual? Jesus teve a oportunidade de afirmar em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, que ele não veio exatamente acabar com a lei. Ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, a proposta de Jesus era complementar aquela proposta, por sua vez, de Moisés, quando nos trouxe os 10 mandamentos como direcionamento moral. Jesus o ampliou. E a doutrina espírita, por sua vez, também afirma que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Agora, com os avanços da física, da biologia, da química, tantos recursos novos disponíveis ao homem, ele tem condições muito mais amplas de analisar questões que no passado não tinha, até então, possibilidades. Quando observamos esses 10 mandamentos, logo nos vem à mente o primeiro. Qual será o primeiro mandamento? E quando perguntamos qual é o primeiro mandamento, muitas pessoas respondem: amar a Deus sobre todas as coisas. E está errado. Porque, de acordo com a tábua dos 10 mandamentos, esse não seria o primeiro. Certa vez, interrogando a Jesus qual seria o maior dos mandamentos, ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, toda a tua mente, todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, o amar a Deus acima de todas as coisas é o maior dos mandamentos.
ele resume ali a lei e os profetas, mas o primeiro mandamento, de acordo com o Antigo Testamento, é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura alguma, de tudo quanto há em cima no céu, embaixo na terra, nas águas embaixo da terra. Não adorarás nem lhes renderás culto. Pois eu sou um Deus zeloso, mas que puno a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração daqueles que me odeiam, mas que também me utilizo de misericórdia até a milésima das gerações daqueles que me seguem, que me amam. Ora, quando observamos esse primeiro item, muitos se assustam porque não estão acostumados com esta passagem. Mas vejamos quão interessante é isso. Eis que, lá na época de Moisés, apresentava-se o Deus único, justamente incentivando aquelas pessoas que há pouco tempo estavam saídas do Egito. Portanto, como no Egito haviam vários deuses, o deus Ra, que era o deus Sol, entre outros, eles agora tinham a clara percepção de um Deus único. Eles saíam da ideia do politeísmo para a ideia do monoteísmo. Um Deus único que dispensava imagens, adorações de imagens, de escultura, símbolos, ou qualquer outra coisa que o representasse. A doutrina espírita, quando estudamos o Livro dos Espíritos, na sua pergunta número 1, lá está a indagação de Allan Kardec: o que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Vejam que definição importantíssima. É a inteligência suprema, super, não há nada além. Causa primeira ou primária de todas as coisas. Não é, portanto, Deus um ser material, passível de alterações ao longo do tempo. Não é algo transitório, mas imperecível, eterno, imutável, soberanamente justo e bom, e nos assemelhamos a Ele, justamente nessa possibilidade da intelectualidade e da moralidade, ou seja, do amor. Foi João Evangelista um daqueles que melhor definiram Deus. Deus é amor. A doutrina espírita resgata esses conceitos, mostrando que essa inteligência ímpar, insuperável, é que elaborou todo o ser, todo o universo, suas leis gravitacionais, todo o equilíbrio, essa perfeição que conseguimos observar e que não é fruto da atividade do homem, já que pelo efeito remontamos as causas. Toda obra deve ter como alvo de análise o seu feitor, né? o indivíduo que o elaborou. E quando observamos as obras que o homem jamais puder elaborar, a quem remontar senão a Deus? O grande Pai que ao longo das eras, com muito amor, vem dando a oportunidade a nós espíritos, suas criaturas, de evoluirmos, de crescermos, a fim de um dia sermos também perfeitos. Essa perfeição, obviamente, relativa, porque a perfeição absoluta somente a Ele pertence. Para termos uma ligação com Deus, não precisamos do quê? De imagens, de esculturas, de símbolos, de cânticos especiais, de velas, nada do que seja material. Afirmou Jesus: o meu Pai é Espírito, e importa que o adoreis em Espírito e verdade. Essa é a grande proposta. Um vínculo com Deus a partir do sentimento, a partir do pensamento, dessa ligação criatura-criador, filho-pai. Então, o Espiritismo trabalha essa primeira proposta mostrando uma atualidade. Interessante que a continuação dessa primeira proposta, desse primeiro mandamento, encontraremos algo também muito interessante. Eu sou um pai zeloso, mas que puno
a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Ora, o que leva a muitas pessoas a acreditarem que o sofrimento de hoje é resultado do erro dos seus avós ou bisavós, já que os seus avós ou bisavós no passado erraram, terceira ou quarta geração, agora eles estão sofrendo, o que é inconcebível. Porque se nem a justiça do homem, o direito humano, pune uma geração por algo que outra anterior fizera, quanto mais Deus, que é a soberana justiça. Imaginemos se hoje em nossa casa alguém batesse a porta justamente cobrando um crime que um tataravô cometeu em outra época. Ora, eu não tenho responsabilidade por isso. Algumas pessoas acreditam que em relação ao espírito isso poderia acontecer. Que o câncer da criança recém-nascida foi causada pelo erro de um antepassado, que a idiotia, a hidrocefalia. Só que, se analisarmos bem esta passagem e fizermos um vínculo dela com a reencarnação, como terá ajuste? Como estará muito bem ajustada? Porque aqueles que erraram hoje são aqueles que no futuro retornarão numa nova experiência carnal, numa nova existência física, material. E de acordo com as nossas atitudes, já que cada um é dado conforme suas obras, receberemos a colheita da semeadura que fizemos. Então aqueles que foram criminosos, numa nova experiência, desencarnaram, morreram nessa vida, passaram um período na espiritualidade, depois retornam. Quantas décadas depois? E acabarão recebendo o quê? A colheita daquele crime, daquela ação feita no passado. E aí, essa ideia de cobrança, de pagamento, de dívida. Mas, na verdade, aqueles que semearam coisas boas também haverão de colher frutos bons. Mas, então, fica-nos essa ideia do quê? De que o primeiro mandamento é tão amplo e nos faz raciocinar muito bem nos dias atuais. Na segunda proposta de Moisés, teremos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas o que será que isso significa? Não tomar o nome de Deus em vão. Será que está errado nós falarmos: ah, meu Deus, me ajude a conseguir isso? Ah, meu Deus, mas esse indivíduo é difícil. Senhor, me ajude. Será que é esse a proposta da análise do tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? E percebemos que não. Porque essas interjeições fazem parte do nosso dia a dia. Quantas vezes de forma impensada nós não falamos, sem faltar com respeito ao Criador? Mas a proposta é muito mais ampla. Quantas pessoas não utilizam o nome de Deus para conseguir coisas materiais? Quantas pessoas não utilizam o nome de Deus para ter uma ascendência sobre as outras, para conseguir recursos financeiros para si mesmo? Vendem a doutrina do Cristo a troco das coisas materiais, a troco do dinheiro, em troca do poder temporal. Muitas utilizam-se desse conhecimento evangélico para a exploração. Olha, se você me der tanto, com certeza você estará bem na outra vida. Estão utilizando o nome de Deus em vão. Ou falam às massas somente para se autopromoverem, para ganharem uma projeção, para ganharem uma eleição. Quantos não observamos neste mundo afora? Então essa proposta é uma proposta distorcida. Estão tomando o nome de Deus em vão. E aí a responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Na terceira proposta, nós encontraremos Moisés trazendo-nos: lembra-te de guardar o dia de sábado. Lembra-te de guardar o dia de sábado. Será que nos dias atuais, essa correria, esse mundo globalizado,
nós poderemos ficar no sábado guardando, sem trabalho, sem nenhuma atividade? Será que trabalhar no sábado é errado? Lembremos que Jesus foi muito perseguido por causa do sábado, já que os judeus à época guardavam esse dia. E não raro Jesus era visto promovendo uma cura, fazendo algum trabalho, alguma atividade, e era muito repreendido, e ele chamava essas pessoas que o repreendiam de hipócritas. E usava exemplos muito interessantes. Ora, se uma ovelha sua se perder do rebanho num dia de sábado, você não vai buscá-la? Não vai atrás da mesma? E certa vez ele estava com os seus discípulos colhendo trigo e foi admoestado, advertido. E ele percebia que aquilo estava errado, porque o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Agora, qual era essa proposta de Moisés? Imaginemos aquelas pessoas na época tão duras, não pensavam em termos espirituais. Então ele obrigou por decreto que pelo menos um dia da semana eles deveriam parar tudo, a fim de louvar a Deus, de fazer as preces. Observando essa proposta nos nossos dias, como será importante todos os dias, não somente num sábado ou num domingo, nós nos ligarmos à espiritualidade. Seja através da prece, quando acordamos, quando dormimos, antes de dormir, seja frequentando a casa espírita, aqueles que são católicos indo à igreja, mas não somente de corpo presente, não com a obrigação de cumprir aquilo uma vez por semana. Se eu for em tal lugar uma vez por semana, já fiz a minha obrigação. Não é essa a proposta. Mas nos vincularmos à espiritualidade. E aí, de pouco em pouco, o dia chegará em que a